Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado com o Criador. Conectado com o Criador. Eu permanecerei conectado com o Criador. O meu Senhor e Rei, por sua graça aqui estou. Conectado com o Criador, seu sacrifício me salvou. Conectado estou. Conectado, conectado. Conectado com o A paz do Senhor, seja muito bem-vindo em mais um programa Mais Conectados. Hoje nós teremos uma palavra para o seu coração, uma pessoa muito especial que teremos um bate-papo sobre organização. Já falamos sobre organização familiar, organização financeira, organização da minha saúde física e hoje nós falaremos sobre organização da minha saúde espiritual. Este programa é realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ji, Paraná, cujo nosso pastor é o nosso querido pastor Sadraque Muniz, juntamente com a irmã Diná, que é a nossa coordenadora. Não deixe de estar aqui conosco, tá bom? Nosso programa Mais Conectados está no ar! Conectado, conectado, conectado com o Criador. Conectado, conectado com o Criador. Glória a Deus! Desde já você é muito bem-vindo. Gostaria que você compartilhasse com os seus amigos e com a sua família para juntos estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Mas antes de eu falar para vocês quem é a nossa convidada muito especial, eu gostaria de ler com você em 1 Pedro, o capítulo 2 e o versículo 4. Errei, vou começar de novo. 4 e 5. A paz do Senhor! Que bom que você está aqui conosco. Antes da gente convidar, a pessoa que estará aqui conosco nessa tarde, uma pessoa para lá de especial para mim, eu gostaria de ler com vocês a palavra do Senhor. Mas antes disso, já compartilhe com seus amigos e com a sua família para juntos, nessa tarde, aprendermos mais de Jesus, Aprendermos a nos organizar. Estamos findando o mês de setembro. Hoje é o nosso último fim de semana do mês. E você não pode deixar de estar aqui conosco no próximo mês, viu? Esse mês ainda temos muitas coisas, como hoje e amanhã teremos a festa dos jovens aqui na nossa igreja, na sede. Também teremos em alguns outros lugares. Você é muito bem-vindo para estar aqui conosco. Já entra no perfil do nosso Instagram, IEADEGIP, porque lá, provavelmente eles irão repostar todos os convites para você estar ligadinho e estar sendo abençoado em um dos nossos cultos. Com certeza existe uma igreja pertinho de você e você não pode deixar de estar conosco, porque Jesus está voltando, então nós precisamos nos achegar a Ele. Eu gostaria de ler com vocês em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 3 e 4. Se você tiver uma Bíblia, leia junto comigo. 1 Pedro, o capítulo 2, o versículo 3 e 4, que nos diz assim: E se já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ainda vou ler o 5 que diz: Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. O que essa palavra vem nos dizer? É uma exortação a nós para sermos santos a cada dia mais. E o que esse versículo quer nos ensinar? Quer dizer para nós que se você já entendeu que o Senhor é bom, que o Senhor é perfeito, Ele é louvável, Ele é digno de toda honra e de toda glória, assim como
O Senhor Jesus veio à terra e foi reprovado pelos homens, mas ele foi uma pedra viva, né? A palavra usa esse termo. Ele foi como algo precioso, foi eleito por Deus. Nós também devemos ser como pedras vivas, como algo precioso nas mãos do Senhor. Porque o Senhor Jesus não está aqui conosco, ele breve virá para nos buscar. Quem ficou aqui com a gente é o Espírito Santo. Mas nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, nós precisamos nos organizar. No versículo 5, ele ainda diz que nós, né? Nós somos como uma casa espiritual e sacerdócio santo para glorificarmos sacrifícios a Deus. Sacrificando o quê? A nossos pecados, tudo aquilo que não faz bem pra gente, o Senhor quer que nós deixemos para sermos uma casa edificada, uma casa preciosa, algo que o Senhor se agrada. Ou seja, resumindo tudo isso, o Senhor deseja que nós sejamos igual a Jesus, que nós sejamos como Cristo, porque Ele foi o nosso exemplo. E para isso nós precisamos cuidar não só da nossa saúde física, como nós falamos semana passada, não só das nossas finanças, né? Não só da nossa família, mas também precisamos cuidar da nossa vida espiritual, que é uma das mais importantes, né? Que nós devemos cuidar. Porque se nós estamos com a nossa vida espiritual alinhada com os propósitos do Senhor, se nós somos uma casa espiritual, nós com certeza, se nós somos renovados, se nosso espírito é renovado, com certeza as outras coisas também irão se organizar. Então nessa tarde, né, essa tarde que tá, graças a Deus, essas chuvas começaram a vir para limpar o ar. Hoje nós teremos uma conversa especial que nessa tarde você possa ser edificado. E caso você ainda não tenha uma vida espiritual com Cristo, que você possa começar. E se você que já tem, mas está parado, está meio apático a tudo isso, que você possa se reconectar, né? Hoje o programa é mais conectado, então vamos nos conectar mais com o Senhor nessa tarde. Vamos fazer uma breve oração para darmos início a esse programa maravilhoso. Que Deus tenha abençoado. Eu agradeço muito a você que está aqui conosco. Diversas vezes algumas irmãs param a gente, falam assim: irmã, eu tô assistindo. Não deixe de assistir. Estou aqui, né, por esses dias com vocês. Acredito que o Senhor pode ainda fazer muitas coisas na sua vida. Então, esteja aqui conosco meditando na palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por cada família, Senhor, que abriu as portas do seu lar para juntos falarmos sobre Cristo, sobre a nossa vida e sobre este mês, Pai, que estamos falando sobre organização. Que nós possamos estar mais alinhados, mais organizados na tua presença, na tua casa, para juntos, Pai, no futuro, irmos a céu. Que nós possamos organizar, Pai, como diz a sua palavra, nossa casa espiritual, que é um sacerdócio, que nós possamos a cada dia sermos mais como Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gostaria aqui de falar sobre a nossa escola. Você que ainda não veio conhecer, dá uma passadinha aqui na nossa escola. Não deixe de estar aqui junto com a gente, né? EPAM, vou pedir para os meninos aí colocarem um cardzinho para você. Só agendar uma visita e vir conhecer a nossa escola assembleiana aqui de Ji-Paraná. A paz do Senhor, nós estamos aqui com uma pessoa que é muito especial. Ela estava falando que era para me apresentar ela como a número 1 do mundo. Melhor mãe, melhor profissional, mas eu vou deixar que ela se apresente. A paz do Senhor, que bom estar aqui novamente, no Mais Conectados, para estarmos falando da palavra do Senhor. Meu nome é Cleide Antunes, sou a mãe dessa pessoa maravilhosa, Joyce Blanco. É isso aí, o nome dela não é Cleide Blanco, viu? A maioria das pessoas confundem, né? Confundem, é Acho verdade. Que o nome dela é Cleide Blanco. Mas não. A Joyce é Joyce Eu Blanco. sou Blanco, Eu sou Cleide Antunes. E durante essa semana, durante esse mês, né, nós falamos um pouquinho sobre organização.
Falamos sobre nossa organização familiar, né? A irmã Juliana que falou um pouquinho sobre o que é, quais são os papéis da família. Falamos também sobre organização financeira, né? Como nós devemos investir o nosso dinheiro, como ele deve ser organizado e como nossas finanças precisam ter uma boa saúde, né? Também falamos um pouquinho sobre a saúde da mulher organizando a minha vida, a minha saúde física. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre organização da minha vida espiritual. Mãe, vou falar mãe, né? Você já sabe mesmo, porque é muito estranho ficar Cleide, né? Mãe, o que é vida espiritual? Vida espiritual, nossa, é a nossa conexão com Deus, né? É ter uma vida diante do Senhor, como que eu falo assim, tendo intimidade com Ele. Muitas pessoas confundem com espiritualidade, né? Somente quem não conhece. Mas quando a gente fala de vida espiritual com Deus, é o nosso relacionamento. Sim, Porque nós somos tridimensionais, né? Que seriam. corpo, alma e espírito. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo, temos que cuidar da nossa alma, né? Da nossa mente. E também temos que cuidar do nosso espírito, né? Que é tão importante. A própria palavra já diz, né? Que precisamos, por exemplo, alimentar. Porque se nós alimentarmos a carne, ela vai vencer. Porém, se alimentarmos o espírito, ele também vai vencer. No caso, quando falo de frutos do Espírito, esses frutos seriam para a nossa vida espiritual? Sim. Na verdade, não é só para a vida espiritual. Porque quais são os frutos do Espírito? Ele é vários. paz, longanimidade, amor, mansidão, domínio próprio, temperança. Que essas coisas... E é difícil. Porque eu vejo assim, por exemplo, quando você está mais próximo do Senhor, quando você está mais ligado com Deus, então a sua vida espiritual está ali, né, sendo alimentada, então você consegue produzir o fruto do Espírito, mas essa produção, ela é física, ela é em relacionamento. A gente vai ter ganhos, né? Ganhos Sim, físicos, em relacionamento ganhos também. no relacionamento. Sim, Porque, querendo ou não, uma consequência, né? É algo que você faz, por exemplo, a produção dos frutos do Espírito. Não é fácil, mas é algo que você faz e você vai gerar frutos em todas as áreas, todas as da áreas. sua vida, né? Porque é amor, paz, domínio próprio, que é difícil. Então, se você consegue se dominar, se você é mais manso, com certeza. Será por quê, né, que ela tá achando engraçado? Não, é porque a gente se vê, né? A gente precisa. Porque acho que é difícil, irmãos, a gente conseguir Sim. ter os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito, o fruto, né? O fruto. O fruto é um fruto. As particularidades, né? Às vezes a gente fala os frutos, né? Mas é um isso. fruto só que ele tem todas essas características, né? E o quanto que é difícil, gente. Que são características mesmo, Sim. né? Por exemplo, o domínio é uma característica, a paz, a pessoa que é mais tranquila. E é difícil, né, irmãos? A gente tem que concordar. Mas não é impossível, Sim. né? E é um exercício, porque eu me controlo, eu que vou fazer essa produção. Eu tenho falado muito assim que ela é meio parecida com... eu tenho comparado a pessoa que faz o pão, né? Então você pega o trigo, você pega o fermento, o ovo, a massa ali, então você está amassando, você está confeccionando. Assim também é o fruto do Espírito. Então eu vou produzir ele. Como que eu vou produzir? Eu vou fazer. Então seja no momento de ira que alguém vem e tira a minha paz, então agora eu preciso produzir. E exatamente, então como eu vou fazer? Eu vou fazer ele. Eu vou fazer a mansidão aparecer. Eu vou pegar esse Adão dentro de mim, né? Segurar ele e falar, calma, então fique aí preso. Por exemplo, Joyce, não é assim que faz. Isso, né? Então eu que produzo. Eu que faço ele existir. Sou eu que trago ele à existência na minha vida. E isso faz parte da nossa organização espiritual. Espiritual, organização, né? Colocar em ordem. Então, ou seja,
eu vou me disciplinar a trabalhar isso em mim. Ter uma rotina espiritual, vamos dizer assim, né? Eu sei que é um termo bem... Mas uma rotina espiritual mesmo para a gente estar conectado. Porque se nós não cuidarmos, a gente acaba enfraquecendo e ficamos volúveis, né? Ficamos à mercê. Eu estava conversando com quem essa semana, com alguém, falando sobre isso, que a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa mente. Porque igual nós falamos sobre a saúde da mulher, precisa se alimentar para o nosso corpo estar bem. Precisamos alimentar também nossa mente, né, com coisas boas. E também precisamos alimentar o nosso espírito. Porque o nosso objetivo aqui na Terra, claro que além de usufruirmos, né, adorarmos a Deus, é também termos essa ligação e sermos maduros, né, espiritualmente. O amadurecimento espiritual, ele nos leva acho que a conquistar, não conquistar, como que eu posso dizer? O amadurecimento, ele nos deixa mais perto de Deus. Ele nos leva a viver experiências da qual nós não conhecemos, né? Porque quanto mais nós nos colocamos diante do Senhor, quanto mais nós se achegamos a Ele, ou ao Espírito Santo mesmo, mais nós vamos ouvir a voz dele. Porque assim, o Espírito... E reconhecer. Porque o Espírito Santo, ele está aqui, né? Ele fala o tempo todo conosco. Porém, nós não temos a intimidade, então nós não reconhecemos a voz dele. Nós não somos sensíveis. E quando eu começo a me conectar mais, quando eu começo a procurar mais estar ligado a ele, aí eu vou ouvir. Às vezes não tem aquela... Muita gente fala assim, saiu de casa, tipo assim, nossa, eu podia levar isso. Não vou levar não. Não é. Aí depois, eu preciso. Era o Espírito Santo falando com você. E quantas vezes isso acontece, né? Muitas das vezes. Mas nós não o reconhecemos. Porque ele tá aqui para nos ajudar, né? Como que a gente pode começar, por exemplo, assim, tô com a minha vida desorganizada, tô naquela coisa assim que eu não sou nem... Tô bem parada. Como que eu posso começar ou recomeçar a organizar a minha vida espiritual? Então, a gente, como você já falou, né? A palavra, nós temos que ter uma rotina. Tudo na nossa vida precisa ter uma rotina. Às vezes a pessoa, eu não consigo me organizar. Então, não, organiza seu tempo. Então, eu preciso tirar tempo para tudo, né? Você precisa ter o tempo do seu trabalho, o tempo com a sua família, mas também precisa ter um tempo com Deus. E como que eu vou fazer isso? Escolhendo um momento que eu posso parar, fechar lá a porta do meu quarto ou onde seja o lugar que eu tenho, para meditar na palavra. Porque como que o meu crescimento vai vir? Lendo a palavra do Senhor. Porque eu estou me alimentando, orando, é uma outra coisa que eu posso fazer, louvando. Então é ter um momento de devocional, um devocional pessoal. Eu conheci um pastor que eu achei muito interessante, a família deles, porque era assim, eles tinham o devocional deles, familiar, mas eles tinham também cada um seu devocional individual, pessoal. Então o que acontecia? Eles acordavam de manhã, então todos faziam os seus devocionais nos seus quartos. E aí quando todo mundo levantava e se encontrava, então tinha ali o momento do culto doméstico, né, o devocional familiar. E eu acho isso muito interessante, porque a pessoa cresce como família, mas cresce pessoalmente também. Né? E isso vai nos trazer intimidade, nos trazer conhecimento. Hoje, muitas pessoas às vezes têm dificuldades de saber um versículo de cor, de saber aonde que tá, às vezes nem lembra. A dificuldade está aí na interpretação. Né? E então, o que tudo isso é? Falta de conhecimento. E por que não tenho conhecimento? Porque não busca fora. Porque nós não podemos depender só do culto de domingo, Em 2 horas. à noite, exatamente. 2 horas e é o quê?
40 minutos de pregação, né? 40 minutos de palavra. Então eu não posso depender só disso. Isso só não é o suficiente. Então eu preciso me alimentar mais. Pensa no ser humano sem nutriente, né? Você vai precisar uma hora de vitamina, porque você vai enfraquecer. Assim é a nossa vida espiritual também. Eu preciso de me alimentar do quê? Da palavra, do louvor, me alimentar dos versículos, porque você pode ler um versículo, mas daqui um mês, quando você voltar para ele vai te alimentar novamente, porque a palavra se renova. Eu já li a Bíblia uma vez, né? Acho que teve um propósito aqui na igreja, né? E às vezes eu leio e falo, meu Deus, nunca li isso Nunca aqui. leu e já leu. Já passei isso aqui, às vezes tá lá, eu tenho uma Bíblia que foi a que eu li, ela tá grifada. E às vezes eu falo, meu Deus, nunca li isso aqui. Então cada dia ela vai se renovar dentro de nós. E ela vai falar com você também de acordo com aquele momento que você está precisando. Né? Às vezes você passou por ali, não lembra dele mais, mas quando chega aquela situação, aquela palavra vai servir para você. Então nós precisamos, sabe, criar essa rotina. E assim, não, eu tenho um horário para isso. Então você todos os dias vê um horário. Eu sei que todo mundo hoje tem suas ocupações, né? Mas não sei, antes de dormir ou quando você se levanta, eu não consigo. Mas você tem que levantar que hora para trabalhar? Eu tenho que levantar às 6h30. Levanta 6h15. Porque daí de 6h15 minutos. Olha, se você tirar 5, vamos colocar 5 minutos de leitura por dia, isso já vai te alimentar. E eu, assim, eu passei por uma experiência... Eu ia fazer essa pergunta agora. Como que foi essa organização? Eu sei que mudou muito, né? De alguns anos pra cá. Sim. Como que é na vida da senhora isso? Se alimentar da palavra de Deus. Então, Quando começou também? Eu sempre tinha aquela... Como todo crente né? Vem para a igreja, domingo de manhã, domingo à noite, às vezes no culto de ensino, e a leitura da palavra, vai estudar um texto porque eu preciso. Mas não era assim, aquela pessoa que tinha como alguns, né? Tem aquele momento ali sagrado, não era assim. Mas depois que o Marcos faleceu, eu entrei assim num processo de luto, um processo de desânimo, e aí o Senhor começou a realmente cobrar de mim. E eu cheguei assim numa situação que, meu Deus, eu não conseguia nem orar. Mas aí um dia uma irmã falou para mim, começa a agradecer. E eu comecei a agradecer. E assim, isso foi aumentando dentro de mim. Eu comecei a ler a palavra. E dentro de mim realmente foi crescendo algo. Hoje, assim, eu tenho uma necessidade. Então, hoje eu tenho o meu momento de oração. Quando chega, eu coloquei o telefone despertar, porque às vezes é difícil pra gente. Então, o meu celular, ele desperta. Quando daquele momento é hora de orar. Então, eu já levanto bem cedinho, vou orar, leio a palavra, comecei a ler livros, né? Comecei a meditar. E escutar podcast também. Eu ouvi bastante podcasts religiosos, né? Que fala da palavra, porque às vezes a gente tira em casa momentos para ouvir uma coisa que não vai te servir para nada. Sim. Fofoca, né? É que o que mais tem hoje em podcast. Isso. Tá? Então, assim, eu me organizei para ter esses momentos, sabe? Esses momentos de leitura, esse momento de louvor. Eu lembro que no período de luto, aquela irmã de Porto Velho, esqueci o nome dela agora, ela veio pregar na festa das irmãs aqui na sede. E ela contando que ela fez uma campanha de louvor, de hinos da harpa. Só que eu lembro que o tanto de hino que ela cantou foi assim, bem mais que eu. E naquele dia eu falei assim, eu vou fazer. E eu comecei... Salete, o nome dela.
a irmã Salete. E eu comecei 5 hinos. Então eu parava no meu momento, aí eu cantava 5 hinos da harpa, eu lia a palavra e eu orava. A oração era de 1 minuto, era bem pequenininha. E foi se passando tempo, e eu louvando, louvando. Eu sei que eu fiz isso acho que mais de 1 ano. Isso foi aumentando dentro de mim. Então eu fui me organizando, o meu espírito foi se ligando ao do Senhor, porque o nosso espírito se liga, né, ao do Senhor. E hoje não. Hoje eu consigo ler assim 2, 3 capítulos seguidos e a minha oração hoje vai 35, 40 minutos. Realmente, quantas vezes eu paro, eu fico assustada com o tempo que já passou. E assim, eu me surpreendo comigo. Tipo assim, meu Deus, como que hoje eu consigo? Mas é o que? É intimidade, né? É intimidade com o Senhor. E aí nós ficamos sensíveis à voz dele. A Amanda, minha irmã, sempre fala pra ela, fala assim, mãe, a senhora tá muito transcendental, que ela fala. Tá É muito verdade, assim, a fala Amanda. umas coisas, a gente tá muito transcendental. Mas é a comunhão, é Espírito Santo de Deus, né? a intimidade com ele, né? Antes eu ficava muito assim, ai, vem esses irmãos, as irmãs, fala com um, fala com o outro, Senhor, fale comigo. Hoje eu já não tenho esse anseio, porque o Senhor, ele tem falado comigo mesmo, entendeu? Ele tem mostrado coisa, falado comigo assim, de forma que eu já não preciso mais de um intermediário. Hoje eu já consigo ouvir ele, entender e me comunicar com ele, os dois. Do jeitinho que vocês quiserem, né? Assim, é que ele entende, que ela entende também. Porque às vezes a gente também tem muito isso, de que Deus não vai nos entender, eu tenho que falar de um jeito, tenho que falar de outro, mas o Senhor também entende o nosso jeito, né? Agora, a gente tem que entender uma coisa, por exemplo, não é porque hoje eu estou já ouvindo, reconhecendo a voz do Espírito Santo que eu possa parar. Não significa isso, né? Pelo contrário, porque o crescimento espiritual, ele não é como o crescimento físico. Porque o físico você chegou ao tamanho seu, vai parar, o espiritual não. Você vai sempre, sempre continuar crescendo. E eu acho que uma das coisas mais comuns, né? Ou pessoas que nunca chegam a se organizar, ou pessoas que já se organizam, né? Vai aquela coisa e fala, não, já tá bom, já chega, já Não, fiz não o podemos. suficiente, né? Ah, eu não preciso mais ir na igreja, porque assim, eu já sei de tudo mesmo, não preciso fazer nada mais, né? Mas aí é um perigo, né? É perigoso porque quando você acha que você já não precisa mais, você já está na beira de um precipício, porque nós precisamos, nós dependemos dele. E a cada dia ele quer mais e mais nos encher, mais e mais nos capacitar, né? Então, hoje eu estou assim, graças a Deus, mas eu preciso continuar buscando ele. Eu preciso continuar me alimentando, porque senão a gente se enfraquece. E a palavra fala sobre isso, né? Eu não posso me alimentar só de leite. Eu preciso também de algo mais sustante, né? Mais sólido, algo. Então, assim, eu vou chegando a uma situação, eu vou mais. Eu preciso me aprofundar, né? Mais e mais. A gente tem que se amadurecer espiritualmente. Sim. Eu lembro que uma vez o pastor Sadek falou um dia no culto que quando ele começou a jornada dele ministerial, que ele era pregador, que ele só pregava. E aí chegou um ponto da vida dele que ele não conseguia mais pregar, ele só conseguia ensinar, porque ele via a necessidade de ensinar para os irmãos essas questões, né? Porque às vezes a pregação não é uma crítica, né? Mas a pessoa vem, escuta uma pregação e ela vem, sai toda cheia, mas aí chega na segunda-feira, não tem mais, já tá desanimada, nem lembra mais o que aconteceu. Foi aquele mover, né? E não é isso. A gente precisa aprender, né? E os nossos líderes nos ensinam, nós precisamos aprender para que a gente tenha essa constância na nossa vida espiritual, Sim. né? Todos os dias. Eu
Uma vez uma irmã falou isso pra mim, que ela falava assim que as pessoas julgavam muito ela, porque ela não era uma irmã muito cheia de poder, assim, né? Às vezes a gente olha aquela pessoa que tem os dons, né? Cada um tem o seu jeito. E aí ela falava assim, ela falou isso pra mim, mas Joyce, as pessoas não veem, né? Porque eu não sou uma pessoa que fica dando muito glória a Deus, aleluia. Mas todos os dias eu falo com Deus, todos os dias eu tenho um momento, então eu sei que o Senhor está comigo, né? Eu sei que o meu espírito está sendo alimentado. Claro que tem todas as formas, né? Todos os dons que o Senhor quer usar cada um. Mas cada um precisa ter sua vida particular com o Senhor. Porque daí é um erro nosso achar que espiritualidade é aquele mover ali, não é isso, né? Também, mas uma vida espiritual não é só isso, não é só a pessoa que foi batizada, que fala em línguas ali naquele momento, não, é algo contínuo. Porque também tem pessoas que às vezes você que está nos assistindo pensa assim, eu não sou batizado com o Espírito Santo, Então não sou espiritual. Então não tenho uma vida espiritual, não preciso ter, né? E é muito pelo contrário. Mesmo que você ainda não tenha sido batizado, você pode sim ser cheio do Espírito Santo, né? Você pode também ter uma vida, um relacionamento Com o Senhor, né? Independente disso, eu preciso de me alimentar, né? Eu preciso de me fortalecer. E isso é como? É na palavra, né? É na leitura, é no conhecimento, é nesse momento que eu paro para falar com o Senhor, ouvir o que Ele tem para falar comigo. Isso é necessário. Entendi. Gostaria que a senhora falasse para o pessoal, desse uma palavra para nós, sei que nós já conversamos aqui bastante, né? Mas para quem está nos assistindo, às vezes a gente se sente tão sozinho, tão desanimado sobre o nosso crescimento espiritual. Algumas dicas aí que te ajudaram, porque no caso da mãe foi uma questão de dificuldade. Uma questão de se apegar, sobrevivência, se agarrar, né? de sobrevivência. Mas, assim, algumas dicas, como que a gente pode, eu sei que a senhora já falou como, o que fazer, mas como que a gente pode fazer isso? Eu não estou passando por um momento difícil, mas é necessário? Posso começar? O que eu posso fazer? Então, vou novamente. É necessário, eu preciso. Não tem ninguém que não precisa, né? Então é fazer escolher o meu momento de devocional, o meu momento para falar com o Senhor. Tem tantos livros bons hoje, então, mas eu também não posso só ler livro, eu preciso ler o livro, eu preciso ler a palavra, porque, gente, Oséias que diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, assim, eu preciso conhecer o que está na Bíblia, o que ela requer de mim, o que eu preciso fazer, como eu faço para ir para o céu. Porque a partir da minha vida, a partir do meu procedimento, a partir das minhas atitudes, dessa vida com o Senhor, é o que vai me garantir o céu. Porque a salvação é de graça, porém não é de qualquer forma que nós chegamos lá. Existe muita coisa em nós que nós precisamos que seja retirado de dentro de nós. Como que é aquela frase que a senhora fala? Deus nos ama tanto. Deus ele te ama tanto, tanto, tanto que ele não vai permitir que você continue do jeito que você tá. Então, assim, isso foi literalmente o que aconteceu comigo, né? Uma crente todos os dias na igreja, trabalhando na obra do Senhor, mas o Senhor, ele não permitiu eu ficar daquele jeito que eu tava, como você mesmo disse, eu já tá bom, né? Eu já trabalho. Exatamente, já tô na igreja, já faço palestra para as mulheres, já nos cursos ministrando e tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas aí o amor do Senhor é tão grande que ele não permite que a gente continue dessa forma. E ele quer que a gente mude. Se aprofunde. Ele quer, porque assim, o plano dele para nós, a palavra já diz, né?
eu sei que pensamento eu tenho de vós, pensamento bons e não maus. Os meus pensamentos é bem maior do que o seu. Então, para mim, eu achava que estava tudo muito bem, que estava tudo muito tranquilo, né? Eu orava, fazia meus jejuns, tudo. Porém, não era só Eu isso. queria algo mais profundo. Algo mais profundo, conhecimento, né? Ele tem coisas para nos entregar. Então, nós dependemos disso. Então, eu não posso ficar no comodismo. Eu preciso querer do Senhor. Não, mas eu já sou uma crente que talvez você se julgue, né, já fervorosa e tudo, mas não pode parar por aí. Precisamos buscar o Senhor. Então é escolher mesmo o momento, sabe? Aquele momento que é meu com Deus. Eu no retiro agora, dia 21, Sábado passado, sábado, um retiro isso. abençoado. Eu achei bem legal a Marcela comentar da amiga dela, né? Que a amiga dela coloca o café e senta para conversar com o Espírito Santo. Então, olha que legal. É algo assim. Café com Deus, né? Café com o Espírito Santo, porque Café com ela Jesus. chama literalmente ali o Espírito Santo. Então, assim, é ter isso. Sabe, como você precisa da comida todo dia, como você precisa do almoço, como você precisa do nutriente no seu corpo, é precisar do Senhor também. Tem gente que nem sente falta, né? Então quer dizer que tem algo de errado. Tem algo de errado. Uma vez eu vi, não sei o que, acho que foi no curso do Casados. Se você passa algum dia e você não vê que às vezes o inimigo ele tenta de todas as formas, né? Tirar nossa paz e tal. Você vê que tá tudo muito. Ele falou assim: você pode ficar preocupado, porque talvez você não esteja percebendo as coisas, talvez você não esteja vendo. Então quer dizer que tem alguma coisa errada. Você não tá com os olhos ali, né? Atentos às ciladas do inimigo, porque tá tão, né? Assim, de qualquer jeito que não percebe. E outra coisa, quando você tem a sua vida ali espiritualmente, sempre na presença do Senhor, a hora que a luta chegar também, você vai lidar com ela de forma diferente, né? Você não vai ter medo, você não vai ter aí desespero. Por quê? Porque você acredita fielmente naquele que está com você. Agora, quando a gente tá mais ou menos, a gente já tem medo das situações, medo do inimigo, é bem incrível. E aconteceu muito isso antigamente, eu ficava preocupada, né? Eu falava assim, meu Deus, como que eu faço? Já pensou se algum dia eu precisar, né, tiver num lugar e manifestar lá? Hoje não tem mais, hoje não. Hoje é assim, o que aconteceu? Eu amadureci. Eu já me considerava madura, hoje não. Hoje eu estou muito, muito mais amadurecida espiritualmente falando. Então a gente adquire isso com esses momentos, porque a situação veio para mim, as circunstâncias veio, sim, mas o que fez eu estar como eu estou hoje é na presença do Senhor. É buscando a Ele, conhecendo Ele mais. Mesmo que inicialmente, igual, foi uma questão de sobrevivência. De sobrevivência. Então, Sim. E não tenho para onde ir. Mas hoje em dia não. Hoje em dia é estar ligado mesmo com o Pai. E eu não quero parar, eu quero só continuar e aumentar. Então, hoje sim, por exemplo, eu às vezes acordo mais cedo, antes do horário normal, né? Aí eu tô lá, vou levantar e vou orar. Então eu já, antes não, ficava lá quietinha, deitada até o horário. Hoje não. Hoje eu vejo assim que quanto mais eu faço, mais eu preciso. Essa é a dependência que nós temos que ter de Deus, né? A senhora gostaria de deixar alguma mensagem, né, para todos? Nosso programa está quase terminando. Então, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para todos que estamos assistindo e também orasse para nós, para que a pessoa que às vezes ainda não começou a ter essa vida espiritual, às vezes é novo na fé, né? Mas também você que já se acomodou, para que você possa se animar. Então, vamos pensar assim, que é uma semente.
né? Você vai pegar uma sementinha, você vai plantar essa semente, ela vai começar a nascer um brotozinho frágil, é um brotozinho pequenininho, Independente ainda. isso, mas ela vai crescer, ela vai tornar uma árvorezinha, vai vir ventos, vai vir calor, mas ela vai a cada dia se fortalecer mais e mais até crescer, tornar madura e frutificar. Assim também é na nossa vida. Então, que você possa pegar e plantar essa sementinha dentro de você, né? Essa sementinha do devocional, essa sementinha do momento com Deus. E você vai regar com o quê? Com a palavra, regar com a oração, regar com louvor, o jejum, vai tirar os seus momentos ali e você vai ver que isso vai começar a crescer, vai se tornar uma plantinha maior, vai se tornar algo mais forte, daqui a pouco vai estar com uma raiz, com um caule bem fortalecido mesmo que venha as tempestades, você vai se manter firme. Então precisa disso e que você possa fazer isso na sua vida. Porque o Senhor, Ele quer, como a Joyce, né, lembrou da frase, o Senhor, Ele tem um amor muito grande por você. E Ele não vai permitir que você continue da mesma forma. O que isso quer dizer? Ele quer que você cresça mais e mais espiritualmente, Ele quer que você conheça Ele, não de ouvir o outro falar, não de alguém chegar e Deus manda eu te dizer, não, Ele quer que você o conheça, Ele, de você ouvir Ele dizer, e você poder dizer, Deus falou comigo, é isso que o Senhor quer de você, de mim, de todos nós. Então assim, coloque a sua vida diante do Senhor, tira o seu momento, fale com o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, o que eu preciso entender, e Ele vai falar, você vai se fortalecer e você vai ser uma árvore que vai dar sombra para outras pessoas, né? Outras pessoas vão chegar, vão parar debaixo da sua árvore espiritual, encontrar consolo, conforto, encontrar uma palavra. Em vez de você só estar ouvindo o outro, você vai ser usado para falar para alguém. E o Senhor quer isso de você. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, aqui nós estamos, Pai, falando do Senhor. Falando da vivência que nós precisamos ter, da intimidade que nós precisamos ter com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas que estão nos assistindo, ouvindo, que elas possam entender que o Senhor quer que elas se acheguem a Ti mais e mais. Senhor, dê força para cada um, dê a eles o entendimento, dê a eles o desejo de tirar os momentos contigo. Um momento para que eles possam se aproximar mais de Ti, Te conhecer mais. Senhor, em nome de Jesus, esteja ajudando a cada um, aqueles que já têm, mas que eles procurem mais e mais um renovo, um crescimento maior. Senhor, esteja capacitando a cada um e que o Teu Espírito Santo esteja junto com cada pessoa, dando a eles a certeza que eles vão conseguir. Pai, eu te apresento cada um nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por estar aqui comigo, mãe. A paz do Senhor, Deus abençoe. Deus abençoe você. Que esse mês, né, que está se findando, hoje é o último sábado do mês, que você possa ver o que você precisa melhorar para aqui. Né? Estamos aí chegando pertinho do Natal. E começar já se organizar espiritualmente. Tá bom? Esse é o nosso recadinho para vocês. Deus abençoe e nós nos vemos no próximo sábado, em nome de Jesus. Tchau!